Como professora, eu sempre gostei de contar histórias. E hoje eu trouxe uma história para vocês. Uma não, várias histórias que se atravessam e que acontecem no Pantanal, a maior planície alagável do planeta. Amplamente conhecida pela riqueza da fauna, pela exuberância da flora e pelos impactos da mudança climática. Enquanto eu conto essa história para vocês, o Pantanal está em chamas. A história começa com o sonho de uma menina de uma comunidade rural do Pantanal, que tinha o sonho de ser professora. Um sonho aparentemente simples, se não fosse o fato de que no local que ela nasceu não tinha escola e que nesse município tinha e ainda tem um dos maiores índices de analfabetismo do país. A menina da história sou eu. E eu estou aqui para contar para vocês como a educação transformou a minha vida e como a educação hoje me ajuda a transformar a vida de muitas pessoas. Nasci numa comunidade rural de Miranda. Lá não tinha escola. Um tempo depois, foi aberta uma sala de aula multisseriada, onde todas as crianças em idade escolar iam para lá e frequentavam a mesma turma. Mas eu insistia que queria ser professora e convenci meus pais a estudar na escola da cidade. Eu ia e voltava todos os dias no ônibus escolar e consegui concluir o ensino fundamental. Mas aí veio o desafio. O ensino médio, ele só era ofertado à noite e o ônibus só circulava pela manhã. Eu fiquei desesperada, mas aí eu descobri que tinha uma fazenda escola mantida pela Fundação Bradesco que funcionava em regime de internato. Dei um jeito de ir para lá e só saí com o meu diploma de magistério e matriculada no curso de pedagogia. Já professora, comecei a ministrar aulas numa escola de uma comunidade ribeirinha e constatei que os meus alunos não tinham acompanhamento dos pais. E o motivo? Porque esses pais eram analfabetos. Terminei a graduação e comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação de Miranda, para acompanhar as recém-criadas escolas indígenas, que até então funcionavam como extensão da escola rural. Constatei que, mesmo tendo nome de escola indígena, o que tínhamos era um prédio funcionando na aldeia, porque os professores, o material didático e o currículo eram em língua portuguesa, os mesmos da cidade. Constatei também a dificuldade que os indígenas tinham em ensinar e aprender numa língua que não era deles. Só então me dei conta de como o processo colonizador foi e ainda é violento com os povos originários. Que a escola, desde os jesuítas, contribuiu para o apagamento das línguas e culturas indígenas e que só em 88 eles tiveram direito constitucional a uma educação intercultural, diferenciada e bilíngue. Mas isso não é uma realidade de todas as escolas indígenas. Convido vocês a se imaginarem vivendo num país onde tudo funciona em outra língua e em outra cultura. Pois é, o Brasil tem mais de 300 povos, falando mais de 200 línguas, todas elas correndo risco de extinção. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do país. São 8 povos, falando 7 línguas, 3 delas diante dos últimos falantes. Passei, então, a me perguntar, o que poderia ser feito para mudar esse cenário? Essa inquietação me lembrou do fascínio que eu tinha quando criança e convivia com os indígenas no ônibus escolar. Também me lembrou dos meus amigos indígenas que ficaram no caminho por não saber falar o português e pela escola da cidade não acolher a sua diversidade linguística. E com essa inquietação, eu, pedagoga, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em linguística, sempre com bolsa de estudos. Realizei toda a minha pesquisa acadêmica nas aldeias de Miranda. Ingressei no movimento indígena, participei da primeira conferência estadual de professores indígenas, da criação da primeira licenciatura intercultural indígena para os povos do Pantanal e tive a honra de ser professora da primeira turma de professores que se formou em 2014.
Desde a graduação, sempre me dediquei à pesquisa e à extensão, mas eu sabia que podia fazer mais. A minha história de vida prova que é possível fazer mais. E foi aí que, em 2012, eu convenci um grupo de amigos, indígenas e não indígenas, a criar o Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural, o IPED, com a missão de desenvolver programas educacionais para os contextos socialmente complexos, indígenas, pescadores e assentados. No IPED, nós desenvolvemos vários projetos, como o Calivonó, o primeiro livro de alfabetização em Terena, o Calihonói Kevoum, um livro específico para a educação infantil terena, a tradução das fábulas de Esopo para a língua terena, e o Ituqueovó Terenoê, uma coleção de livros que foi finalista do Prêmio Jabuti. O Barco de Letras, programa de alfabetização de pescadores com metodologia e materiais didáticos específicos. E também inovamos, ao, em parceria com outros pesquisadores, descrever a língua terena de sinais, a primeira língua indígena de sinais descrita no Brasil. Todo esse trabalho com as línguas indígenas impulsionou a criação de políticas públicas, fazendo com que o município fosse um dos poucos do país e o segundo do estado a ter línguas indígenas cooficiais. Imaginem vocês se na pandemia tudo fosse em outra língua, todas as orientações que vocês recebessem estivessem numa outra língua. Foi isso que aconteceu com os povos indígenas. E nós nos mobilizamos para preparar material de comunicação nas suas línguas. Um dia, uma pescadora me disse que antes do projeto era como se ela estivesse cega no mundo. Um outro dia, uma indígena me contou com alegria que o pai, já em idade avançada, foi internado no hospital e teve o acompanhamento de um técnico de enfermagem falante da língua terena. E isso foi decisivo no atendimento dele. Mas essa história que eu estou contando aqui, ela não é individual, ela é coletiva. Ela foi escrita por muitas pessoas, por muitas mãos e por muitos corações que acreditam no mundo mais bonito. Como o professor Aronaldo Terena, que foi meu professor de Terena, que durante as minhas pesquisas de campo acolheu a mim e a minha filha, que fundou com a gente o IPED, que hoje está terminando o doutorado em Linguística e coordena comigo a formação de professores indígenas para o ensino da língua terena. Como a Ondina Terena, uma mãe de 3 crianças surdas, cuja sua luta nos mobilizou a entender o contexto socialmente complexo no qual seus filhos estavam inseridos e a criar políticas públicas, para que, como ela diz, nenhuma mãe e nenhum surdo indígena passe pelo que ela e seus filhos passaram. Como a dona Nilza, uma pescadora que, aos 54 anos, aprendeu a ler no projeto e, diante das mudanças climáticas e dos impactos da lei do pescado, ela me questionou: professora, ninguém vai chegar para a senhora e falar que a senhora não pode mais ser professora. Ninguém vai chegar para o médico, para o advogado e vai falar isso. Mas é o que está acontecendo com a gente. Como que eu agora, que aprendi a ler outro dia no projeto, vou para a cidade fazer outra coisa da minha vida? E foi aí que, com patrocínio de um grupo de brasileiros que vive no exterior, surgiu o projeto Apiário Flor de Camalote. Hoje, esses pescadores são apicultores e brigadistas. Eles cuidam das abelhas para que as abelhas polinizem as flores, para que as flores gerem frutos, para que esses frutos alimentem a fauna, reproduzam a flora e restaurem o nosso bioma. Como a professora Marlene Rodrigues, que iniciou um projeto embaixo de um pé de manga, e que recebeu um prêmio e construiu um espaço cultural na comunidade com esse prêmio. Como o Nadir, um pescador apaixonado pelo seu território, que hoje desenvolve um programa de ecoturismo que encanta o mundo com seu saber local. Como a Maísa, professora terena, que estudamos juntas na infância, foi minha aluna na graduação e que hoje assina comigo os materiais didáticos produzidos para a língua terena. Como a Evanilda Terena, que se resgatou e se reconheceu enquanto indígena durante a formação continuada de professores e que hoje é uma das principais lideranças do Movimento Nacional de Mulheres Indígenas.
Essas histórias, elas atravessaram a minha história e construíram a história do IPED, fazendo com que, em 2017, a gente tivesse a nossa metodologia reconhecida e certificada como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Isso fez com que nós pudéssemos conhecer e ser visitados por empreendedores sociais do Brasil e do mundo e conhecer o professor Mohamed Yunus, criador do microcrédito, e que, em suas falas, defende a importância da participação dos atores locais nas ações de desenvolvimento territorial. E foi aí que, com todas essas histórias, fizeram com que eu, depois de mais de 20 anos atuando como professora, resolvesse fazer a transição de carreira e me dedicar apenas ao empreendedorismo social. E, com o apoio da Fundect, por meio do programa Centelha, iniciamos um novo capítulo dessa história, migrando para um hub de inovação social, onde, por meio da bioeconomia e da economia criativa, desenvolvemos estratégia de desenvolvimento territorial para o Pantanal. Nós assessoramos as comunidades tradicionais no desenvolvimento de projetos, na captação de recursos públicos e de capital social privado para o desenvolvimento comunitário, como na participação deles no Prêmio Agripino de Valorização Cultural, onde foram reconhecidos 50 mestres do saber tradicional de Mato Grosso do Sul. 10 deles são de Miranda. Como o seu João Leôncio, um ancião que todos os finais de semana reúne no quintal da sua casa as crianças para a Escola Quintal, onde são ensinados os saberes e os sabores da cultura terena. Como o turismo de base comunitária, desenvolvido pelas mulheres da aldeia Babaçu, que recebe turistas, que gera renda, que fortalece a língua, fortalece a cultura e oferece ao mercado um produto autêntico. Como a elaboração do currículo de referência para o ensino da língua e da cultura terena, fazendo com que Miranda fosse referência na década internacional das línguas indígenas, momento em que a Unesco mobiliza o mundo para desenvolver estratégias de salvaguarda dessas línguas e desses seus saberes. Estima-se que a cada 2 semanas morra uma língua no mundo. Quando morre uma língua, o povo que a fala não morre, eles apenas são silenciados. E a perda linguística hoje, ela é maior do que a perda biológica. Eu poderia passar aqui um bom tempo contando histórias, e eu as trouxe para mostrar para vocês como educação, políticas públicas e investimento de capital social privado podem transformar vidas. O que precisamos, como diz Ailton Krenak, é de alianças afetivas. Nós precisamos criar alianças afetivas para proteger os povos originários e as comunidades tradicionais, para proteger os povos originários e comunidades tradicionais, e fortalecer a língua e a cultura e, consequentemente, protegê-los para que eles continuem cuidando do Pantanal. Ao fazer isso, nós não estamos olhando só para eles. Nós estamos olhando também para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana seriamente ameaçada de extinção por conta das mudanças climáticas. O modelo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui não resolverá o problema instaurado. Nós precisamos aprender com esses povos que há mais de 500 anos resistem a um processo violento de colonização, como pisar com cuidado na terra enquanto ainda há tempo. O filósofo Charles Einstein fala de um mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Então, hoje, eu gostaria de convidar vocês a tornar possível esse mundo mais bonito que o coração de vocês sabem que existe, a fomentar o empreendedorismo social, a fomentar os negócios de impacto socioambiental e as ações de desenvolvimento territorial protagonizadas por atores locais. E como diz o nosso poeta Manuel de Barros, eu tenho em mim um sentimento de aldeia, de primórdios. Eu não caminho para o fim, eu caminho para as origens. Obrigada.